um pouco com os irmãos acerca de limitações. Eu já partilhei alguns destes pensamentos em determinada altura com os pastores da nossa igreja, mas orando, eu tinha duas palavras e inclusive tinha preparado uma para partilhar com os irmãos, mas principalmente desde ontem, quando orava por este tempo com os irmãos aqui, esta foi a palavra que foi pesando mais e mais no meu coração. E no decorrer do culto, esta palavra já foi usada pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Limitações, falar limitações, aquelas coisas que normalmente nos impedem de alcançar determinados objetivos em Deus. E eu gostava de compartilhar com os irmãos. Eu já pedi ao Pedro, eu sei que ele vai fazer um excelente trabalho de procurar colocar aí alguns pontos da mensagem que os irmãos eventualmente poderão tomar nota. Mas a ideia é partilhar convosco como é que nós podemos aprender a partir das nossas próprias limitações. Quando nós temos limitações na nossa vida, e Portugal vive um tempo difícil, Portugal vive um tempo de limitação. Eu sou daqueles que, embora longe, sempre procuro ouvir as notícias, mas há alguns meses que alguém me faz a pergunta: então, mas tens ouvido lá em Portugal assim, assado? Já optei que não quero ouvir notícias, porque quando a gente liga à televisão num país distante, não é assim? E às vezes a única coisa que a gente ouve é só problemas e mais problemas e mais problemas. E eu não vou dizer que não existem problemas, mas quando estamos num país onde, apesar de todo o crescimento, ainda há cerca de 50% da população a viver no limiar da pobreza, significa que eu tenho encontrado muitas crianças que não têm um brinquedo para brincar e então brincam com os ratos que eles apanham. Passam um cordel na cabeça, como se fosse a trela de um cão. É assim, metem nas patas e na cabeça, e lá andam eles a brincar. Encontrado mulheres que são autêntica pele e osso, com o peito decaído, e a tentar amamentar, está ali as crianças a chupar uma coisa que não sai, ou a mamar uma coisa que não sai. Então, quando a gente se depara com situações, ainda há bem pouco tempo estive num local perto da nossa escola, a caminho da nossa igreja, fui pela parte de trás para ver os terrenos que estavam ali, uns armazéns onde disseram que estava ainda a viver gente refugiada, e vi talvez o maior número de moscas que eu já alguma vez vi na minha vida. O barulho era ensurdecedor, o zumbido das moscas, e a tentar entrar aquelas moscas verdes, não é? Aquelas varejeiras, não é? E no meio o cheiro era horrível. Então, quando a gente vê aquilo e a gente está sempre a ouvir das dificuldades de um país, de alguma forma a gente às vezes fica afetado no nosso interior. Então eu desligo, não é? E alguém me diz: mas tu não vês televisão? Diz: para quê? Não é? Televisão, às vezes, de vez em quando lá vejo, não é? E nem a bola tu vês? Diz: nem a bola, não é? Às vezes nem a bola eu vejo, não é? Porque falta o sistema, né? O sistema não ajuda a gente a ver a bola. Quando a gente está a ver a bola, a luz vai abaixo, né? O computador que gera lá os geradores vai abaixo, né? E parece que onde eu moro acontece sempre quando há o jogo da bola, né? Então aquilo é sempre um bocadinho mais complicado. Mas à nossa volta nós temos limitações. Portugal vive tempos de limitações, de bastantes problemas. Agora, ao pensar nas limitações, nos problemas, nas dificuldades, nos factos
da nossa vida, como é que a gente pode aprender no meio de tudo isto? Eu estou numa idade, à semelhança de muitos dos irmãos que estão aqui. Sei que há muita gente mais nova, sei que quando eu era mais novo e eu via alguém mais velho falar desta maneira como eu vou falar, eu pensava assim, esta gente está toda louca, isto não percebem nada, não é? Porque nós, mais novos, é que sabemos e percebemos estas coisas todas. Mas à medida que a gente vai avançando na idade, começamos a chegar à conclusão que cada vez sabemos menos, não é assim? Que às vezes a gente pensa que sabe e não sabe, e ainda tem tanta coisa para aprender, não é? E estes últimos 2 anos, ou 2 anos e meio da minha vida, têm sido anos de amadurecimento e aprender tanta lição que eu ainda não sabia na minha vida. E às vezes aprender pelos processos mais difíceis. Não é? Porque é sempre fácil a gente aprender. Eu costumo dizer, temos 2 formas de aprendizagem. É quando a gente ouve, ou antes da gente ouvir, não é? Nós tomamos a decisão, nós aprendemos. Aprendemos por antecipação. A gente toma conhecimento, não é assim? E, na realidade, a gente começa a agir. Mas outras vezes temos de aprender pelas próprias experiências da vida. Assim, pelos problemas, às vezes, pelos quais nós passamos. Então, se nós não... Se aprendemos através dos problemas, nós temos dificuldade em... às vezes, aceitar as coisas com determinada facilidade, não é? Porque é mais doloroso aprender pela dor do que aprender na sala de aulas, não é? É muito mais difícil aprender pelos problemas do que aprender na sala de aulas. Então, há, de facto, limitações, mas o que é que a gente pode aprender? E ao partilhar com os irmãos nesta manhã esta palavra, e eu vou ler alguns versículos, eu escrevi-os para facilitar e ser mais rápido na leitura. Há principalmente 4 razões pelas quais eu decidi hoje falar com os irmãos. Primeiro, encorajar-vos. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 e 10, e eu vou ler numa tradução que é as Cartas às Novas Igrejas, não é, de J.B. Phillips. É uma tradução que tem bastante interessante, que eu tenho várias, e às vezes leio o versículo nas várias traduções. Eu gostei muito do que vem escrito, 2 Coríntios 6, versículo 9 e 10, e os irmãos podem abrir, seguir nas vossas traduções. A minha é a edição contemporânea, mas a de J.B. Phillips, as Cartas às Novas Igrejas, põe este versículo desta maneira: temos obstáculos por todos os lados, mas nunca ficamos frustrados. Ficamos embaraçados, mas nunca desesperados. Somos perseguidos, mas nunca temos de ficar sozinhos. Podemos ser derrubados, mas nunca somos vencidos. Amém? Nós podemos, muitas vezes, ter obstáculos de todos os lados, mas não ficar frustrados. Podemos, às vezes, ficar embaraçados, mas nunca ficar desesperados. Podemos ser perseguidos, mas nunca temos de ficar sozinhos. Podemos ser derrubados, mas nunca nós temos de ser vencidos. Então, eu creio que uma das coisas que me ajuda muito é quando... eu estou a enfrentar um problema e ouço falar de pessoas que já enfrentaram o mesmo problema, a forma como eles venceram é uma coisa bastante animadora para mim. Então, eu gosto de estar perto de pessoas que passam problemas, mas que vencem problemas. Assim, aquelas pessoas que vivem sempre no meio dos problemas e que não têm nenhuma solução, nem buscam nenhuma alternativa, para mim é sempre uma coisa muito complicativa para o meu sistema nervoso, não é? Porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas eu gostava de encorajar-vos no sentido de que às vezes eu tenho problemas, às vezes vocês têm problemas, os irmãos que estão sentados ao nosso lado têm problemas, mas
mas no meio de tanto problema, há sempre gente a vencer. Há sempre gente que não fica frustrada, que não fica desanimada, que não é vencida. Então, encorajar-vos. A segunda razão é porque eu creio que quando existem obstáculos na nossa vida, quando existem limitações, há sempre uma oportunidade para nós mudarmos. E às vezes nós olhamos para as limitações como uma coisa impeditiva, quando na realidade elas não são tão impeditivas como parecem. Às vezes são oportunidades que Deus nos concede para que nós mudemos. Amém? Compreender que as nossas limitações ou nossos problemas podem abrir caminho para que nós possamos vencer as dificuldades. Há alguns anos atrás eu ouvi a história eu li a história de um elefante que, quando ele era ainda bem pequenino, ele era um elefante circense, não é assim, portanto, hoje já adulto, trabalhava num circo, diz que aquele elefante, quando era pequenino, a sua pata era amarrada a uma estaca com uma corda, e diz que o elefante pequenino tentava com a pata arrancar a estaca para ficar livre. Mas a estaca era de tal maneira forte que o elefante, sempre que tentava arrancar a estaca, não conseguia. Agora já adulto, o elefante estava no circo e todas as vezes que havia um espetáculo do circo, a pata dele era amarrada à estaca. E o elefante nunca, apesar de ser um animal com uma força terrível, nunca mais tentou arrancar. Hoje que tinha toda a força, não arrancava, porque a mentalidade dele, desde a altura em que ele era pequenino, foi formada desta forma. Tu não consegues arrancar essa estaca. Então, agora adulto, ele não tentava tampouco arrancar a estaca. E às vezes, irmãos e irmãs, eu e vocês sofremos de determinada mentalidade que foi criada ao longo dos anos na nossa vida, seja na nossa infância, seja na nossa adolescência, juventude, ou às vezes até já como adultos, ou mentalidades que nós fomos permitindo que sejam instaladas na nossa vida, de alguma forma, aquilo que a Bíblia chama fortalezas espirituais, que têm a ver com algo que é edificado na nossa mente e que nós pensamos que vai ser intransponível. E às vezes essas fortalezas ou essas limitações que nós fomos colocando, ou essas estacas, se assim quisermos dizer, são estacas de tradição, são estacas de insuficiência, de incapacidade, de que nós às vezes tentamos e falhamos, e as falhas, às vezes, que nós tivemos no passado, limitam muito o nosso presente, às vezes porque nunca fizemos alguma coisa antes, então nós dizemos, nós não somos capazes. Ontem eu estava a ter uma conversa muito interessante com a minha mulher. Ela não está aqui hoje, então eu posso falar à vontade dela, né? Então, porque senão eu também falava, né? O que é que depois ia ouvir missa cantada até Lisboa e assim não ouço, né? Eu posso ir ouvir a rádio ou qualquer outra coisa do género. Mas eu estava a falar com ela porque ela é uma pessoa extremamente habilidosa. A minha mulher é das pessoas que eu conheço, talvez mais talentosas a trabalhar com as mãos. É uma pessoa que gosta muito de artes e toda a vida dela, ela sonhou com duas coisas. Uma era ser médica, que trabalhava nas morgues, como é isso, tem um nome, forense, né? Que era para autopsiar os mortos, médica forense, né? Acho eu. Acho que isso não tem piada nenhuma, mas pronto. Uma coisa que ela gostava de ser, e outra coisa era ou ser formada nisso, ou formar-se em
qualquer coisa ligada a artes, principalmente à área do restauro. Ela teve uma formação no restauro de arte antiga, portanto na pintura, mas ela queria ir ainda mais longe nos seus estudos universitários. Ela formou-se já talvez há 15 anos atrás, porque eu a incentivei muito. Mas durante tantos anos, por causa de uma série de coisas na vida dela e até palavras que ela ouviu quando era pequena, ela sempre foi colocando limitações na vida dela. E às vezes eu, para a incentivar, mas normalmente acaba sempre em derramar de algumas lágrimas, não é? Eu tento incentivar, mas acaba sempre por chorar. Quando eu às vezes vejo no Facebook ou passo em alguma loja, pessoas que não têm metade do jeito que ela tem, põem lá aquilo, não é assim, como uma grande obra de arte e tal, e eu normalmente costumo chegar perto dela e dizer, pá, tu fazes muito melhor que aquilo, porquê é que tu não fazes aquilo, porquê é que tu não dás aula, porquê é que tu não sei o quê, porquê é que tu... E ela começa, lá estás tu, e as lágrimas vêm. E ontem nós estávamos a falar um bocadinho outra vez acerca disso, por causa daquilo que ela quer fazer em Angola, o papel que ela quer desempenhar, a forma como ela quer estar envolvida na igreja. Estávamos a partilhar, mas ela dispara-me no meio da conversa, mas eu nunca fiz isso, eu não sou capaz. E eu disse, bolas, tu não és capaz, a tua professora de arte... É porque ela ainda hoje faz aquelas coisas. A tua professora já pegou em não sei quantos trabalhos teus, já publicou nas revistas de arte que são publicadas aí fora e tu dizes-me que não és capaz? Normalmente é a estaca que está cá dentro. Aquilo que nós nunca fizemos antes, alguma coisa que nós pensamos. E se nós nos deixamos prender, e eu não estou com isso a denegrir a imagem dela, estou simplesmente a dar um testemunho de que é provavelmente a situação de muitos de vocês aqui, ou de alguns, se não for de muitos, pelo menos algumas pessoas eventualmente estão aqui. Nós muitas vezes colocamos estacas na nossa vida que nos impedem de alcançarmos o máximo do nosso potencial. E essas limitações ou essas estacas são excelentes oportunidades para nós mudarmos, se nós, na realidade, decidirmos que mudamos. Agora, só há 3 alturas em que as pessoas mudam. Normalmente é quando elas ouvem o suficiente que têm de mudar. Então, quando a pessoa ouve o suficiente, não é assim? Então, as amarras que nos prendem, elas podem ter a tendência de serem quebradas. Então, nós muitas vezes precisamos estar sempre a falar a mesma coisa e as pessoas precisam estar sempre a ouvir a mesma coisa, dizendo, és capaz, é possível, isso pode acontecer. Outra forma ou outra maneira como as pessoas normalmente, ou quando as pessoas mudam, não? É quando elas ouvem o suficiente que têm de mudar, ou quando elas aprendem o suficiente para que queiram mudar. Porque não chega somente a ouvir, às vezes nós temos de aprender de maneira que nós desejemos mudar. Não é? E eu dizia-lhe, tu estás cá, tu tens estudado, são 4 ou 5 anos que tu andas outra vez a fazer, estudaste 3 anos na universidade, tiraste o curso do restauro, nunca fizeste nenhum quadro, nunca quiseste fazer não sei o quê, fazes as tuas próprias coisas. Ela faz quadros para casa. Ela pinta, ela restaura coisas antigas. Quando vamos para os museus, isso é a parte pior, é o meu... Né, assim, algum tempo atrás nós estivemos em França e ela esteve em frente ao quadro da Mona Lisa, que a gente pensa que é um quadro muito grande. O quadro da Mona Lisa é uma coisinha assim pequenina. Né? E ela teve mais ou menos 1h, 1h15 a olhar para o quadro. Eu, ao fim de 10 minutos, disse, olha, ficas aqui... porque eu vou ao fundo do corredor, do lado direito, subindo as escadas que ficam do lado esquerdo, lá em cima há um café, eu espero por ti.
Tá, mas tu não queres ficar aqui? Tu já viste que o não sei o que, o Caracolé e mais não sei o que, e está a precisar, e de facto estava a precisar, dizia lá que precisava de ser obras, e de ser restaurado, e de ser limpo, e não sei o quê, protegido pelo vidro. E teve ali mais uma hora a olhar para aquela brincadeira. Terrível. Uma vez fomos os dois ao Museu do Crato, em Madrid, e ao fim de 2 horas de estar lá dentro, eu disse, olha, tu estás aí com a tua professora italiana, estás aí com as tuas colegas e não sei o quê, fica com elas, que eu vou-me embora. Então, mas onde é que a gente se encontra? Eu vou passear para o Corte Inglês, vou ver música, vou ouvir, vou para um sítio qualquer. Assim, lá fui eu a pé e disse, tu já não te perdes, porque ela normalmente perde-se. Né? Ela normalmente perde-se, tem um péssimo sentido de orientação. Mas fica lá aí, porque aprender a passar os quadros a ferro e tinha de usar cola de coelho, que eu nem percebo nada o que é aquela coisa, e tem de pôr ao contrário, e para restaurar uma coisa assim de 1 centímetro quadrado, perde-se 2 dias. Aquela coisa, não tenho paciência para isso. Detesto essas coisas, ainda para mais não gosto daquela arte velha para de caneco, não gosto de nada. Eu gosto de tudo moderno, tudo direitinho. Mas às vezes é preciso a gente aprender para que queira mudar. E eu estava-lhe a dizer, Ana, tu tens estado a aprender, tu tens de mudar essa tua forma de pensar. Tu tens de uma vez por todas derrubar esse tipo de mentalidade que tu tens. E outras vezes é quando elas recebem o suficiente que são capazes de mudar. Então, nós, quando ouvimos o suficiente, quando aprendemos o suficiente, quando recebemos o suficiente, então há alguma esperança para que a mudança possa acontecer na nossa vida. Então, uma das razões é encorajar os irmãos. Outra razão é para que os irmãos desejem mudar nos tempos e possam perceber que no tempo da dificuldade, no tempo da limitação, no tempo dos grandes apertos, há sempre oportunidade de nós mudarmos. Sempre, 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 sempre. Há sempre coisas que nós podemos aprender. Outra coisa é também ajudar os irmãos a entender que é um facto que muitos de nós lidamos com limitações que nos são impostas, né, assim, ou que nós próprios criamos ao longo do tempo, mas também é verdade que muitas vezes nós lidamos com limitações que são reais na nossa vida. E há uma diferença muito grande que todos nós precisamos aprender. E essa é uma coisa que eu aprendi. Eu, desde muito novo, sempre fui sonhador. Uma das coisas que eu gosto é sonhar. A minha mulher ontem dizia, lá estás tu a sonhar outra vez. Quando estava a falar com ela, eu dizia, mas tu podes fazer isto. E apresentei-lhe 10 soluções. E ela disse, mas como é que tu sabes? Eu disse, Ana, eu vivo lá, 9 meses, eu vivo, eu vejo. E ela disse, lá estás tu a sonhar. Eu disse, Ana, mas tu podes dizer que é sonhar, mas o fulano e o Beltrano e o Cicrano, 3 pessoas que foram daqui para lá, que montaram negócios porque ouviram o meu sonho. Porque eu sou muito observador. Eu andei lá pelos supermercados, a ver o que é que havia no supermercado, e eu dizia para mim, falava com os meus botões muitas vezes, se eu fosse um homem de negócios, eu vinha para aqui e ganhava dinheiro nisto. E ganhava dinheiro nisto. E ganhava dinheiro nisto. Só que não sou um homem de negócios. E agora, antes de eu ver, uma senhora disse, vou seguir o seu conselho. Porque uma das coisas que não há lá é comida pré-cozinhada, congelada, de jeito. A única coisa que há lá é comida italiana, aquelas massas, não sei o quê, que os angolanos não comem aquela porcaria, nem eu. Aquelas massas, tortellini, não sei o quê, e mais... Quem é que gosta? Qual é o angolano que gosta de tortellini? Aquelas coisas de fiambre e com
É dizer que os europeus gostam, toda a gente gosta de comida italiana, menos eu, acho eu. Mas eu dizia, epá, se vier para aqui alguém que faça uma comida portuguesa, com jeito, que congele, que meta aquilo em vácuo, caixas em vácuo, alguém que cria aqui, faça umas caixinhas em vácuo, que vá inundar o mercado enquanto não chegam cá os grandes comilões, porque se fala que vai para lá o continente e não sei o quê, mas se a gente marcar o terreno, não é? Eu estou a aprender umas coisas de África, que há um tempo atrás andei a seguir rinocerontes com o Peter Pretórios. Um macho e duas fêmeas. Duas fêmeas à frente do macho. E a gente com uma carrinha atrás do rinoceronte. E de repente, íamos muito devagarinho atrás. E o Peter disse, não podemos fazer barulho. Com o rinoceronte, o tipo é perigoso, é pior que sei lá o quê. E ele dizia, pá, toda a gente diz que o leão é o pior animal. Pior e que mais mata é o hipopótamo. Eu dizia, epá, mas estamos aqui perto dos hipopótamos, porque ouvia, eles dentro da água. Ele disse, não é perigoso quando eles estão dentro da água, é quando eles nos apanham entre a terra e a água. Eu disse, e se anda para aí algum a passear? Ele disse, não anda, agora a esta hora não anda. Mas lá estava o rinoceronte e a gente foi atrás. Até que de repente o rinoceronte vira-se, as fêmeas ficaram a olhar para lá e o rinoceronte vira-se e olha para nós. E nós paramos, marcha atrás. Desliga-se a carrinha. E ele disse, silêncio. Se ele reagir, isto é por isso. De repente o hipopótamo, o rinoceronte, vira-se, fez xixi. E eu disse, Peter, o que é que ele está a fazer? E ele disse, a marcar o terreno. Está a dizer que se nós tivermos a infeliz ideia de passar do xixi para o lado de lá, estamos feitos. Então, melhor, a gente está de frosques. Então, antes dos grandões chegarem, aquela irmã arranjou uma máquina, uma irmã da nossa igreja, arranjou uma máquina, anda a vender, comprou bimbis, está a vender bimbis em Angola. Que coisa. Outro negócio que eu disse que era um grande espetáculo lá. E ela disse, mas acha que vende? Vende. No outro dia convidou-me para jantar à casa dela. E ela disse, isto foi feito na bimbi. Estou a aprender a cozinhar. Sabe quantas vendi hoje, pastor João? 5 máquinas da bimbi. Eu disse, boa. E como é que é? Ela disse, eu compro por 900, vendo por 1.800 aqui. Eu disse, coisa boa, isso assim mesmo é que é negociar. Né? Porque 900 euros dá 1.300 euros. Disse, você ganha $600 em cada máquina. Coisa boa. E ainda está a ganhar pouco. Porque esta gente aqui pode pagar mais. Porque lá quem tem dinheiro, tem dinheiro. Eu disse, agora começa a aprender a fazer a comida. E ela disse, já fui saber da máquina de fazer aquelas coisas assim. Quebrar. É nessas alturas que nós precisamos quebrar mentalidades e precisamos compreender as realidades que nós enfrentamos são problemas. Há coisas que nós temos são problemas. Problemas são aquelas coisas com as quais nós podemos lidar. Então, quando nós temos um problema, não olhemos para o problema como uma coisa que vai nos fazer deitar abaixo, que a gente vai sucumbir. Antes, pelo contrário, quando temos um problema, nós dizemos, esta coisa eu posso mudar. Agora, há outra diferença. Há problemas e há factos da vida. E com os factos da vida, nós não somos capazes de lidar. E essa foi a minha lição.
Sou capaz de sonhar, há coisas que eu sou capaz de ver, sou capaz de estar ali e pensar desta e daquela maneira. Os rapazes, eles disseram, pastor, mas como é que a gente nunca viu isso? Eu disse, vocês nunca pensaram, vocês nunca pararam. Não, a gente já pensou tantas vezes. Eu disse, olha, dá graças a Deus, porque eu sou capaz, se calhar, de ver um bocadinho mais distante. Olhar para os problemas e ver dos problemas possibilidades. Há possibilidades, há possibilidade, há possibilidade. Mas há coisas que eu estou a aprender que são factos da minha própria vida. E uma das coisas que eu tenho de aprender, ou que eu tenho vindo a aprender, é que eu lido com o facto da limitação dos meus dias. É um problema que vocês têm e com o qual vocês, ou sobre o qual, não podem fazer nada. A gente pode ir fazer umas lipoaspirações, subir, baixar, a gente pode ir fazer uns liftings e esticar, a gente pode fazer o que a gente quiser, uma abdominoplastia e essas coisas todas. A gente tira, tenta ajeitar, mas os anos não diminuem. Os anos não diminuem. A gente fica com cara de mais novo, mas os anos estão lá dentro. Né? E às vezes fica com a cara toda esticada e com as mãos todas engelhadas. Não passaram a ferro as mãos. Né? Faz lembrar Lili Canessas, né? Que naquela altura, quando ela esticou a pele e quando ela falava na televisão, tinha a pele toda esticada na cara e as mãos todas engelhadas. Se olhava quando ela levava os decotes aqui, estava tudo engelhado, porque ninguém conseguia esticar aqui. A limitação dos nossos dias. Nós não vamos viver para sempre. Outra coisa que eu tenho aprendido é a limitação dos meus dons ou das minhas habilidades. Há coisas que eu não sou capaz de fazer. E eu tive de aprender que há coisas que eu não sou capaz de fazer. E eu tinha a mania que era capaz de fazer tudo. Porque quem cria, quem pensa, quem está habituado a deitar problemas e empurrar problemas, pensa, eu sou capaz de fazer tudo. Mas cada vez eu estou mais convencido que há coisas que eu não sei fazer. Isso é um fato da vida. Na minha e na vossa vida, há coisas que nós não somos capazes de fazer. Nós precisamos uns dos outros. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 4,14, diz assim, não desprezes o dom que há em ti. Mas lá em 1 Coríntios diz, mas neste corpo há diversidade de dons. Então eu não desprezo o que é que está dentro de mim, mas eu também preciso compreender que num corpo há muitos dons. Então há pessoas capazes de fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. E essa é uma realidade que a gente tem de aprender. E às vezes aprendemos na altura das limitações. Os irmãos não sabem quanto custa um pastor que sai da igreja de Lisboa com gente a mais para cantar e tocar e que não sei o quê, que às vezes até os faz brigar e tudo. Porque hoje toco eu e não sei o quê. 10 bateristas, mais não sei quantos teclistas e não sei o quê. E agora andar a fazer cultos em Angola. Sem nada. Começamos o primeiro culto, sem nada. Eu a cantar. Que coisa terrível. Eu disse, irmãos, ajudem e tal. Ainda para mais gente nova que não conhece os corinhos. Eu entreguei folhas. E depois cantámos sempre, aleluia. Era o mais fácil de toda a gente aprender. Aleluia, aleluia. E a gente cantava. Então eles aprenderam 4, 5, 6 corinhos. Graças a Deus já sabem mais alguns. Está lá o Raul Luamba. Eu disse, Raul, toma conta dessa gente. E comecei a orar. E agora já veio uma mocinha com 16 anos que toca viola. Ela disse, mas eu não sei cantar coros. Eu disse, mas eu vou-te arranjar as músicas. E agora apareceu um que toca teclas. E agora apareceu um que é assim tipo Reinaldo. Toca tudo.
bateria, teclas, viola e não sei o quê, professor de música. Chama-se Helder. Eu disse, pá, o grupo de louvor está a começar a surgir. Mas difícil perceber a limitação dos dons. Mas é uma altura boa de aprender. Então eu sento-me ali e às vezes, quando eles agora têm 2 pessoas a cantar, 2 que cantam só, ainda não têm os instrumentos, porque eles só andam a ensaiar, andam a aprender. Talvez vão lá os 2, a Bruna e o Raul. Vão à frente, irmão, eu digo, irmãos, vamos começar. Eu começo o culto, animo e tal, e agora vamos eles ser dirigidos pelo louvor. Lá vai a Bruna e o Raul. Irmãos, vamos louvar a Deus, vamos ficar de pé e tal. E o pessoal começa a louvar a Deus. E às vezes eu estou no lugar e começo a chorar, porque há 3 ou 4 meses atrás, nem a Bruna, nem o Raul. E agora eu olho assim para trás e vejo o Helder, e vejo a Adriana, e vejo o Kim segundo, e vejo o Lito, é um quarto que está lá. Eu digo, epá, não tarda muito a gente ter um grupo de louvor na igreja. As limitações dos nossos dons é uma coisa que a gente precisa aprender. Uma terceira coisa que a gente precisa aprender é a limitação dos nossos recursos. Nós nunca iremos ter tudo. E eu estou a usar a palavra nunca, e alguns de vocês podem dizer assim, Você não pode dizer nunca, porque isso não ajuda muito nas nossas confissões positivas. Mas deixa-me dizer assim, as confissões positivas pouco importam nesta situação. A verdade é, nós nunca iremos ter tudo. Nós nunca teremos os recursos humanos todos que a gente precisa e nós nunca teremos o dinheiro todo que a gente precisa, às vezes. Então, às vezes, há falta de recursos humanos, às vezes há falta de recursos financeiros. Agora, uma das coisas que eu e vocês temos de aprender, e eu estou a reaprender, é uma lição valente, Luís. É reaprender outra vez a desenvolver a minha fé e a ser paciente. E a começar a valorizar aquelas coisazinhas assim tão pequenininhas. Só dar graças a Deus por aquelas coisas pequeninas. Um irmão que chega com uma coisinha pequenina. E cada vez que eu recebo, digo, Deus, obrigado. Tu és o Deus que do pouco fazes muito. Que és capaz do pouco fazer muito. Não há ninguém como tu capaz de fazer isso. Então, no dia das limitações dos recursos, e é natural que alguns dos irmãos possam estar a enfrentar limitações de recursos financeiros. Nesta nação, há muita gente a enfrentar problemas de recursos financeiros. E muita gente diz, vou para Angola, lá há muita gente que passa fome. Hoje já não se morre tanto à fome, mas há muita gente a passar fome, que está nas ruas a pedir ainda. Mas no dia das limitações dos recursos financeiros, lembra-te de uma coisa. Deus quer ensinar-te a desenvolveres a tua fé e a levar-te a aprender. Não é assim que tu tens de ser paciência, ou levar-te a aprender o que é a verdadeira paciência e o que é saber esperar. Porque às vezes a gente precisa aprender a saber esperar. Em Provérbios 28, 22 diz assim, aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza o aguarda. Quem tem olhos invejosos corre atrás da riqueza, mas não sabe que a pobreza o aguarda. Diz lá em Provérbios. Então pode haver limitação dos recursos financeiros, humanos, e nesta época, finanças, toda a gente fala das finanças. Agora, quando vinha aqui, liguei uma das rádios para ouvir, ter um pouco de companhia no carro, e ouvi Passos Coelho recuou no
TSU. Estava lá aquele pequenino Marcos Mendes, todos inflamados, a dizer, ele ouviu, foi um homem sábio, ele ouviu, não foi tão casmurro como o Sócrates, que não ouviu o povo e não sei o quê. Eu disse, estes tipos são todos uns artistas. Todos uns artistas. Qual ouviu, qual não deixou de ouvir. Está apertado até dizer já chega. E como está apertado, vai ter de aprender. Não é? Outra coisa, limitação dos relacionamentos. É outra coisa que nós precisamos aprender no tempo da limitação, no tempo da dificuldade. Nós nunca vamos agradar a toda a gente. Mesmo alguns daqueles que hoje te dão um abraço, amanhã são aqueles que te espetam a faca. Este meu vizinho é um gajo porreiro. Mas amanhã é o maior bandido. Não é? Quando eu vinha para sair de casa de manhã, estava um jornal caído no chão. Eu pisei o jornal porque estava lá perto dos caixotes do lixo. Depois voltei atrás para ler. Scolari passou de novo a ser o herói do Palmeiras. E eu pensei, deve ter ganho algum jogo, devia ter andado a perder, de repente passou de camelo a herói. Na vida, quer a gente queira, quer não, estes são factos que a gente tem de lidar. Hoje, aqui, amanhã, ali. Relacionamentos, dificuldade nos nossos relacionamentos. Outra razão desta mensagem, a maturidade. Um sinal de maturidade é quando nós conhecemos as nossas limitações e crescemos na nossa vida, apesar de elas existirem. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, se faz favor. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e o livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, Jesus é um excelente exemplo para todos nós. Deus tornou-se homem para poder conhecer as nossas limitações, Ele poder ver as nossas fraquezas, Ele poder conhecer as nossas feridas, Ele poder experimentar o nosso sofrimento, Ele sentir a agonia da dor, e diz que Ele foi até à cruz. E quando Ele foi até à cruz, uma coisa que parecia uma derrota total, transformou-se na realidade a grande providência para a nossa vitória. Quando Jesus foi. Quando ele foi até à cruz do Calvário, toda a gente pensou, pronto, está tudo terminado. Os discípulos pensaram, este é o fim, não há mais hipótese. Mas aquilo que pareceu uma grande derrota foi a grande vitória, é a grande vitória que nós temos hoje. Jesus é o exemplo para nós. Limitações ele sofreu na vida, mas ele ganhou a vitória. E ele providencia a vitória para cada um de nós. Então, a sociedade diz que admitir as nossas limitações é um sinal de fraqueza. Em geral, quando alguém nos ouve dizer, eu errei. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem-me isso? Quantas vezes eu já ouvi, não digas que erraste, não digas que fizeste isso, não digas que coisa, porque as pessoas que te estão a ouvir vão julgar-te, vão condenar, vão dizer que tu não mereces crédito. Eu acho precisamente o contrário. Quando nós reconhecemos os nossos erros, nós estamos a abrir caminho não somente para nós, mas para outras pessoas, ajudando outras pessoas e reconhecendo o que Cristo fez na nossa vida. Porque nós fizemos um erro, mas nós não permanecemos nele. E Jesus é um excelente exemplo para nós. E é um sinal de maturidade.
na nossa vida, quando nós cometemos erros e o reconhecemos. Ou seja, quando nós cometemos erros e começamos a responder de forma acertada aos erros, às dificuldades, às limitações, nós estamos a crescer em maturidade. Mas se nós permanecemos a cometer erros, nós estamos a dar passos errados. E deixem-me rapidamente, para partir para a primeira conclusão, deixem-me rapidamente dar algumas coisas que às vezes nós fazemos quando temos limitações, que são respostas erradas. A primeira vai aparecer aqui em cima, é comparação. Muitas vezes, quando nós passamos por limitações, quando nós temos problemas, nós começamos a comparar as nossas circunstâncias com as circunstâncias das outras pessoas. E às vezes até, mesmo que a gente não verbalize, no nosso interior, na nossa mente, nós começamos a dizer, mas ele não merece isso, eu não mereço isso, ele merece, mas eu não. Por que é que ele tem e eu não tenho? Tendência de comparar. Quando há limitações na nossa vida, irmãos, não caiamos no erro de entrar no jogo das comparações. Tu és tu, a outra pessoa é a outra pessoa. E às vezes isto é muito fácil a gente comparar. O segundo erro que nós cometemos, para além das comparações, é nós ficarmos intimidados. Ou seja, intimidação. Creio que é a palavra que estará aqui. Intimidação. Esta foi uma história que eu li há algum tempo, num daqueles livros assim antigos de anedotas, que um galo que quis amedrontar as galinhas lá no galinheiro. O galo é que dominava aquela coisa toda das galinhas, mas começaram a ser muitas galinhas, o galo estava lá sozinho, e diz que de repente ele vai a um galinheiro de avestruzes, rouba um ovo de avestruz, grandalhão, e leva para o galinheiro dele e chama, meninas galinhas, andem cá. Venham a ver o que é que anda a acontecer no galinheiro ali acima. E as galinhas começaram a pensar, um ovo assim, está quieto, deixa lá submeter ao galo. Apanhaste essa, não apanhaste? Ainda não, ainda estás a mordê-la. Ainda está a mexer o ovo. Ele queria ter as galinhas dominadas. Ele vai buscar um ovo deste tamanho. E começou a dizer, olha meninas, aquelas que lá no galinheiro ali abaixo se revoltaram, vejam o que é que está a acontecer com eles. Estão a pôr ovos deste tamanho. E elas disseram, epá, uma galinha deste tamanho por um ovo assim, deixa lá acalmar. E às vezes, intimidação. A gente à nossa volta começa a intimidar-nos, nós próprios começamos a intimidar-nos, mas a intimidação é um passo errado, é uma decisão errada. Terceira coisa que nós às vezes fazemos errada no tempo da limitação é isolar-nos. Quantas vezes já vi pessoas que, estando limitadas, pensam que o melhor é procurar um lugar de refúgio, um lugar de segurança, e aquilo que fazem é isolar-se. Richard Foster, há um livro muito antigo, Luís, eu penso que tu tens, e eu tenho lido alguns livros, Há Poder em Suas Palavras, Don Gossett, tenho lido A Celebração da Disciplina, de Richard Foster. No livro Celebração da Disciplina, Richard Foster diz uma coisa muito interessante, ele diz que solidão é diferente de solitário. Solidão é diferente do solitário. Ele descreve a solidão como um vazio interior, com uma intensa preocupação, coitado de mim, estou completamente sozinho,
Por outro lado, ele descreve o solitário como aquela pessoa que, ao afastar-se, a única coisa que deve procurar não é, na realidade, isolar-se no sentido de vou-me afastar disso, mas separar-se para preencher o vazio interior. Então, o ficar solitário porque não queremos, nós estamos a enfrentar a solidão, nós estamos a enfrentar aquele sentimento de vazio, mas ao ficar solitário, quando nós dizemos, eu vou a um lugar à parte, mas eu vou procurar preencher o vazio que está dentro de mim. Preencher o que está cá dentro. Eu não sei, eu tenho quase a certeza absoluta que muitos de vocês têm sentido aquilo que eu tenho sentido. Cada vez mais, e à medida que a gente vai avançando, cada vez mais, nós às vezes temos necessidade de ir ao lugar à parte, preencher o vazio. Preencher aquilo que ninguém nos pode dar, a não ser Jesus. É bom a gente dar palavras, é bom a gente receber abraço, é bom a gente receber encorajamento. É bom tudo isso, mas não há nada que preencha o vazio interior, a não ser a pessoa de Jesus e o conforto do Espírito Santo e a sua palavra dentro de nós. E às vezes nós temos necessidade de estar à parte. No outro dia recebi um telefonema lá e disseram, é sábado, estás em casa? Eu disse, estou. Epá, mas não está sol. Eu disse, não, aqui é inverno, porque agora lá está a acabar o inverno. O cacimbo. Não é inverno. O inverno com 19, 20 graus durante o dia não é inverno. Não é? Mas está a acabar. A única coisa é o tempo está sempre encoberto, não há muito sol. Eu disse, não, aqui não há muito sol, está nuvens, está calor. Eu disse, epá, mas não vais para a rua, tu não tens aí conhecidos? Tenho conhecidos, mas hoje eu decidi ficar em casa. Eu disse, mas para que é que tu ficas em casa? Eu disse, fiquei a olhar para as paredes. Mas a única coisa que me levou a ficar em casa era preencher. Não é separar, mas preencher. Às vezes as limitações levam ao isolamento ou à solidão. Mas as limitações podem levar-nos ao estar solitários com o objetivo de preencher. Então é nestas alturas que em lugar de a gente... Eu não estou agora a dizer que nós não vamos tomar posições, que nós não vamos falar, que nós não devemos agir, que nós não devemos contestar, etc, etc, etc. Mas às vezes não são as muitas palavras. Às vezes não são as muitas palavras. Quando a gente está a gemer, o melhor é preencher. Não é falar muito, não é combater. O Passos Coelho está lá tão longe que não nos ouve gritar tão pouco. Vão fazer vigílias, ele fecha-se lá atrás de coisas, os vidros são todos blindados. Ele nem nos ouvem. Nem nos vem, nem vem à janela para ver aquele pessoal todo. Uma figura. Certo? Quarta coisa, manipulação. Muitas vezes quando as pessoas veem que não têm o que querem, começam-se com jogos políticos, com jogos de poder, com grandes manipulações. E pessoas que manipulam outras colocam a sua agenda, a agenda pessoal, acima do interesse superior das outras pessoas. Então, quando nós sofremos limitações, quando nós sofremos problemas na nossa vida, na nossa família, dentro das igrejas locais, aquilo que nós temos de terminar é com os jogos políticos, jogos de interesse, jogos de manipulação. Manipulação, às vezes, emocional. E essas coisas podem acontecer tanto.
No outro dia estava a ouvir um pai dizer, estava-se a falar, pais, filhos e não sei o quê, e depois alguém perguntou a um pai, porquê que você faz assim com esse e não faz assim com aqueles e não sei o quê? E ele disse, porque aquele não me telefona todos os dias. Eu disse, que coisa estranha, não é? Claro que é fácil manipular emocionalmente. Paizinho querido. Beijinho, como é que tu estás, paizinho? Claro, qualquer coisinha para o rapazinho. Não é? Manipulação emocional. Ai, querido. Faz lembrar a minha Rossana. Quando eu chego a casa e a Rossana, eu me sento e ela vem agarrar-se e começa, beijinhos. Tinha tantas saudades tuas, gosto tanto de ti e fazias tanta falta e não sei o quê. Eu, cá dentro me a pensar, o que é que ela vai já pedir? 3, 4 minutos depois, pai, vais comigo ao centro, ao shopping. E disse, mas queres ir ao shopping para quê? Só ver montras. Eu disse, mas a mãe disse que já andou a ver montras contigo. Pai, mas é só, mas tu queres comprar? Não, pai, não. Mas depois se a gente vai, traz 50 coisas. E chora, e porque eu não tenho, e porque não sei o quê, e eu engordei. E enzona a cabeça que a gente ouvindo para não ouvir, compra uma coisinha. Manipulação. Outra forma de responder errado é racionalizar. Nós racionalizamos as limitações criando um nevoeiro, ou racionalizar as limitações cria um nevoeiro que nos impede de nós encontrarmos respostas. Então, quando nós reconhecemos as limitações, nós vamos encontrar respostas. 6, frustração. 7, desespero. Quando nós ficamos desesperados. 8, quando a gente desiste. Já não vale a pena lutar. Já não vale a pena lutar. Mas deixem-me dizer, em lugar de nós darmos essas respostas erradas, há formas certas de nós respondermos. E eu vou terminar rapidamente. Abram só Filipenses 3, versículo 12 a 16. Filipenses 3, versículo 12 a 16. E esta é uma tradução que é a Bíblia em português corrente. Bíblia em português corrente. A Boa Nova em português corrente. Filipenses 3, 12 a 16 diz assim: não quero dizer que já tenha chegado ao fim, ou que seja perfeito, mas continuo a ver se consigo, visto que para isso fui conquistado por Cristo. É certo, meus irmãos, que eu não penso ter já conseguido isso, mas faço uma coisa, esqueço-me do que ficou para trás e esforço-me para atingir o que está diante de mim. Deste modo, caminho em direção à meta para obedecer o prémio que Deus nos prometeu dar no céu por meio de Cristo de Jesus. Todos nós que já somos adultos na fé, devemos pensar assim. Mas se alguns pensam de outro modo, Deus lhes fará ver as coisas. Como quer que seja, continuemos na mesma linha até agora nós temos seguido. Então Paulo dizia, eu esqueço-me daquilo que está para trás, eu continuo sabendo que eu ainda não alcancei tudo aquilo que eu desejava alcançar, mas eu faço uma coisa, eu esforço-me para atingir aquilo que está diante de mim. Eu caminho em direção à minha meta, pois Deus prometeu um prémio para mim e eu estou a caminhar em direção a essa meta. Se eu sou adulto na fé, eu devo pensar dessa maneira, dizia Paulo. Há alguns que não pensam, ou seja, há alguns que ainda não são adultos, não pensam dessa maneira, mas Deus os vai fazer ver, ou seja, mais cedo ou mais tarde, eles vão ficar adultos.
Por isso, vamos continuar na mesma linha que até agora nós temos seguido. Ou seja, o apóstolo Paulo teve aquilo que eu chamo de respostas corretas às limitações na sua vida. E aquilo que ajuda para mim e para os irmãos, quando nós temos limitações, uma das coisas importantes a fazer, primeira, comunicar de forma correta. A gente ser claro naquilo pelo qual nós estamos a passar. Paulo, no versículo 12, comunicou onde é que ele estava. Ele disse, não quero dizer que eu já tenho chegado ao fim ou que eu seja perfeito, mas eu continuo a ver se eu consigo. Visto que para isso eu fui conquistado por Cristo. Ainda nós não conseguimos, ainda fazemos umas burradas de vez em quando. Ainda sendo adultos, de vez em quando ainda sujamos as fraldas. Às vezes a gente ainda não conseguiu, às vezes a gente está a tentar e quando a gente pensa, pá! Já me aconteceu isso tantas vezes, Luís. Pensa, eu nesta não vou cair outra vez. E pá! Na primeira banana à frente, bumba, caio e bato com o nariz no chão. E às vezes a gente todos diz assim, tenho 60 anos, isto já não vai acontecer outra vez. Esta nunca me vai acontecer. Mas logo acontece e a gente fica frustrada. Mas em lugar de ficar frustrado, a gente deve dizer, Deus, ainda não foi desta que eu consegui. Ainda não consegui. Mas caneco, eu vou continuar a lutar. Eu sei que é aqui que eu estou. Eu já alcancei muitas vezes a vitória. Eu já não vivo da maneira como eu vivia. Eu já não faço as coisas que eu fazia. Em tantas coisas a minha vida mudou, foi transformada. Mas nisto, caneca, ainda não consegui. Mas Deus, tu me vais ajudar. Eu vou continuar aqui a batalhar. Se eu escorregar uma vez, eu vou me levantar e vou continuar a andar. Eu não vou cair para trás e ficar prostrado, eu vou cair para a frente. John Maxwell diz, num dos livros dele, caindo para a frente. Ou seja, ele diz, quando uma pessoa cai para trás, e agora não está a falar de cair debaixo do poder de Deus, ok? Quando uma pessoa cai para trás, ele diz, normalmente fica prostrado e não vê nada. Fica tonto, mas quando a pessoa cai para a frente, a primeira coisa que tem tendência a fazer é levantar a cabeça e ver o que é que está diante dele. Então, quando a gente cai, ou quando a gente escorrega, quando as limitações nos apertam, e a gente que pensava que já tinha conseguido, acabamos por dizer meia dúzia de palavras que não devíamos ter dito, falamos o que não devíamos ter falado, fizemos o que não devíamos ter feito, escondemos o que não devíamos ter escondido, fazemos qualquer coisa. E a gente diz, ai caneco, por que é que eu fiz isso? Mas levantamos a cabeça. Ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Há uma meta que está diante de mim. Comunicar corretamente no tempo da nossa limitação. Onde é que o irmão está? Onde é que o irmão está no tempo presente? Segundo, concentrar-se onde é que o irmão quer estar. No versículo 13 e no versículo 14, Paulo diz isso. Diz assim, é certo, meus irmãos, que eu não penso ter já conseguido isso. Mas faço uma coisa, esqueço-me daquilo que fica para trás e esforço-me para atingir o que está diante de mim. Deste modo, caminho em direção à meta para obter o prémio que Deus nos prometeu dar no céu por meio de Cristo Jesus. Então, onde é que a gente se deve concentrar? No prémio, na promessa, na palavra. Dá uma limitação. O que é que Deus promete? Mas pastor, você não me entende. Nós estamos limitados. Nós estamos limitados. É as finanças, é a família, é mais isto e mais aquilo.
Mas é nessa altura que, em lugar da gente ficar prostrado e começar a dizer o que não deve, que a gente deve começar a centrar ou a concentrar-se na promessa de Deus. E essa tem sido uma das coisas que eu mais tenho aprendido, ou reaprendido, ou relembrado. Quando Deus promete, às vezes a gente precisa de uma coisa. Há pouco tempo a gente precisava comprar um gerador. Eu pedi algum dinheiro emprestado para a gente começar o trabalho ali, que eu tenho de pagar. E começámos, e eu pensei, isto chega. Mas eu não sabia que aquilo lá é tão caro. Tão caro, tão caro. As coisas lá são caríssimas. Só há duas coisas baratas, marisco e gasolina. São as duas coisas mais baratas. Então, quando os irmãos, que eles têm Facebook, me virem a comer camarão, dizem, ele está a passar mal. Porque aquilo é barato. um quilo de caranguejo, aqueles caranguejos de Moçambique ou Namiba, aqueles grandões, custa $4. $4 são 2 euros e qualquer coisa. 1 quilo. 1 quilo de lagosta custa $10, 7 euros. 1 quilo. Vem logo 3, 4 lagostas. Então, quando virem comer lagosta grelhada, não fiquem com inveja. Diz, ele está a passar mal. Porque é o mais barato. E vocês estão a rir. 1 quilo de carne picada custa $22. 1 quilo de carne picada. Que a maior parte é gordura. Eu fui ao supermercado comprar 4 hambúrgueres. E telefonei à minha mulher e disse, Ana, nunca mais. Ela disse, mas porquê? Eu disse, eu compro, nem que seja lombo, a $40 o quilo. Mas comprar hambúrgueres no supermercado, nunca mais. Porque eu fritei, sem pôr gordura, pus lá uma coisa sul-africana, que eles põem com barra, que sem colesterol e não sei o quê, porque a gente agora pensa no colesterol. Mas depois come marisco, que é o que tem mais colesterol. A gente põe barra aquela coisa. E quando acabei de fritar, aquilo era só banha, só gordura. Quando eu fui comer, era horrível. Eu pensei, o que é que estes artistas meteram aqui? Isto era tudo menos carne. E a gente vai e às vezes a carne está verde. E eles dizem, $22 carne picada. Disse, epá, mais vale comer lagosta. Não, vou comer lagosta. E estava a precisar o gerador. Fizemos as obras e as coisas é só ver sair. Tudo é caro. Uma torneira que aqui custa 3 euros, 4 euros, daquelas assim meias chinesas. Lá mesmo chinês custa 10 euros, 12 euros, 3 euros. Um parafuso custa uma fortuna. No outro dia o meu cunhado foi comprar uma caixa de parafusos, pagou $120. Eu disse, que loucura, tu foste comprar isso? Epá, mas os únicos são bons, não são chineses, porque quando a gente aperta, fica apertado, porque os chineses a gente anda e fica rosca mói. Uma broca, eu comprei uma broca lá para casa, chinesa, 3 brocas chinesas, quando o Jorge foi lá para montar a cozinha. E a gente fazia isso, e aquilo começava a arder, e quando tirava, derretida. E ele disse, pá, tu compraste essas brocas, onde é que tu compraste? Lá embaixo. Eu disse, porquê que tu compraste? Porque esta custava $12. E ele disse, mas isto é porcaria, derrete. E as outras, da Black & Decker? Eu disse, pá, essa custa 60 e não sei quantos dólares para comprar a broca, pá, $60 uma broca. Ele disse, vai lá, tens de ir comprar, pá, senão a gente não monta a cozinha. Lá vou comprar a broca. E não derretia. Mas quando a gente pensa que pagar $60 por uma broca, gerador, fui ver.
Perguntei, quanto é que é para ter ar-condicionado na sala e aguentar a luz e se quisermos ter uns instrumentos? Precisa ter 9, 10 kVAs. Eu fui procurar 9, 10 kVAs. O gerador, $12.000, o de 9, 12 kVAs. Depois eu disse, mas não há mais barato e tal. Ele disse, há desses aí chineses. Eu disse, chinês? Não. Chinês? Não, não me vendam nada chinês. Porque eu moro numa casa construída por chineses. Digo, nunca viva numa casa construída por chineses. Nunca. Aquilo chove na casa de banho, pelo teto, não sai pelo chuveiro. Lá junto à cozinha, pinga de vez em quando. Eu telefono por lá, mas como é que é isto? Isto é um cano que deve ter rebentado no vizinho. Eu disse, então, e o vizinho? Isto aqui, se for falar com ele, rebentou na casa de cima também. Está bem, não faz mal. Às vezes a gente chega à casa e está tudo inundado. Rebentou os canos chineses. Não. Se está aqui algum, é bem-vindo em nome de Jesus, mas a casa nada. Eu disse, chinês não. Será, vá àquela casa, é a outra casa, e não sei o quê. Às vezes há uns que são feitos pelos chineses com um motor Perkins. E o motor Perkins é bom. Eu disse, está bem, vou ver. Fui lá ver, novo, $11.500. Disse, isso é muito caro. Como é que eu vou pagar $11.500 por um gerador para alimentar 2 ar-condicionados e 3 ar-condicionados e um instrumento? É muito caro. No meu interior, eu pensei, tenho de comprar um chinês, caneco. Tenho de ir comprar uma porcaria daquelas de $1.800 que toda a gente... Liguei para o meu pai e meu pai disse, João, não compre chinês, isso não presta para nada, só te dá problemas. Mas eu pensei, mas eu tenho de começar os cultos. Vou comprar chinês. Até que um dia de manhã... recebo um telefonema de um irmão que eu já não vejo há muito tempo. Há muito tempo. Não sabe nada de mim, creio eu. Sabe que eu estou em Angola, não sabia nada de mim. Ele disse, sabe, pastor, tu conheces eu, depois vou-te dizer quem é. Mas... eu disse, olha, sabe, hoje eu senti... você não precisa para aí um gerador nem nada. Eu disse, por acaso preciso. Estou para comprar um chinês. Ele disse, não compre, espera aí um bocado. Deixe-me eu telefonar daqui um bocadinho. Pouco tempo depois, telefonou-me a dizer, acabei de comprar um gerador de 25 kVAs. Novinho, a estrear, todo embalado, está já na caixa, tudo não sei o quê, pronto a entrar no contentor, eu vou pagar. E não é chinês. Não é chinês. Concentrar no alvo. Quem é que nos prometeu? Quem é que disse que tu nunca mendigarias o teu pão? Quem foi? Eu? Passos Coelho? Sócrates? Ramalhianes? Cavaco Silva, Jorge Sampaio, Mário Soares. Foram eles todos que nos prometeram. Falam todos bem, mas nunca prometeram. E tudo o que prometeram, não fizeram, a maior parte das vezes. E a gente ainda podia meter o Cunhal, ainda podia meter o da extrema-direita, o Paulo Portas, e não sei o quê. Se a gente fosse ver a vida deles todos... todos eles tinham submarinos escondidos, não sei aonde. Concentrar, comunicar honestamente onde estamos, concentrar especificamente onde é que nós queremos estar. E por último, consagrarmos tudo para nós podermos lá chegar. Todos nós que já somos adultos na fé devemos pensar assim. Mas se algum pensa de outro modo, Deus lhe fará ver as coisas. Como quer que seja, continuemos na mesma linha como até agora nós temos seguido. Então, em vez de compararmos, em vez de manipularmos, em vez de ficarmos intimidados ou intimidarmos, em vez de darmos respostas erradas,
vamos declarar ou corretamente dizer, eu estou aqui, esta é a minha situação. Às vezes eu tento e ainda não consigo. Alguém quer se juntar ao meu clube? Às vezes eu tento e não consigo. Ainda estou lá às vezes. Há muita coisa que eu já consegui, mas há muita coisa que ainda não consegui. Esta carne ainda dá muito trabalho. Há um trabalho danado ainda. Já perdi muito peso, mas mesmo assim ela dá-me trabalho. Não sei se é gordura ainda acumulada, seja lá o que for, mas dá trabalho. Às vezes dá trabalho, eu às vezes digo, mas eu já devia não fazer isto. Porquê que eu ainda faço isso? Porquê que eu ainda digo isto? Porquê que eu ainda caio nesta? E depois ainda tenho a minha mulher, eu bem te avisei. Eu bem te disse, e tu foste cair outra vez, eles querem te enganar, querem fazer... Trabalho, mas concentrar no alvo. Concentrar no alvo, onde é que a gente quer estar? Outro, consagrar. Eis-me aqui. Eu consagro-me tudo. Eu estou a tentar. Vamos ficar de pé? Limitações e mais limitações e mais limitações e mais obstáculos, mais lutas. Vou pedir para vocês levantarem as vossas mãos, se faz favor. Fala com Deus agora. Estás a responder acertada ou erradamente? Estás a falar o que é correto ou o que é incorreto? Como é que tu estás a dar respostas às limitações que tu estás a viver? Lembra-te, há coisas que tu não vais poder mudar. São os factos da tua vida. A tua idade, os teus dons, os teus recursos. Tudo isso são coisas, são factos da vida. Nunca vais ter tudo o que tu desejas, tudo. Nem sempre a gente tem tudo o que deseja. E ainda bem.